Eu queria começar introduzindo algumas questões, assim. Eu gosto muito desses dois curtas, você sabe disso. E a questão sempre foi usada, de sempre. Sempre representou ou questões sociais, ou questões internas. Ele sempre teve a de, de manipulação. Rafa, Oi, desculpa interromper, você está travando muito. Eu não estou conseguindo. estou Não sei travando se muito. vocês estão com esse problema Tá também, mas travando Tá ainda. travando sim. Será que é melhor sair e entrar de novo? Talvez. talvez. Eu acho que talvez. Rapidinho. Se for Às laptop, vezes sem também a câmera. cabe chegar mais perto do roteador, se for possível, não sei. É uma Estou possibilidade. travando ainda? Então, estabiliza às vezes, aí trava de novo, e vai assim. Tipo, agora tá estável. Tá estável? Tá. Então tá, eu vou continuar então, tá? Tá. O terror ele sempre representou essas questões, de uma forma ou de outra, desde a origem. Mas, ultimamente, tem uma tendência que se chamam muito de pós-terror, que como se o terror tivesse se tornado sério, só que deixando de ser terror, né? Como se agora o terror estivesse abordando questões sociais. Mas eu acho isso um pouco problemático, porque traz a ideia de que, para se validar como um experimento sério, tem que deixar de ser terror, ou que também no terror a gente tem que servir sempre a uma metáfora de alguma coisa. A gente não pode explorar as potências cinematográficas de luz, de construção de tensão, se não tiver um motivo muito nobre de uma crítica social e tudo mais. E eu acho que os curtas do Matheus fogem um pouco disso. Assim, claro que eles também tratam questões de repressão sexual e tudo mais, mas as imagens que o Matheus traz nos filmes dele não se reduzem a uma mera metáfora de alguma coisa, eles não são substituíveis por algo que eles representam. Então, o Bosque dos Sonâmbulos, por exemplo, apresenta essa imagem de modo muito puro, né? Então tem uma crença muito, muito valiosa nesse poder das imagens. O Matheus ele começa o filme apresentando uma certa mitologia que parece que é um mapa para o espectador, né? Mas a partir daí ele quebra completamente esse mapa, porque a partir de certo momento o filme vira um experimento de luzes e cores e delírio e tudo mais, né? E imerge o espectador nesse conto de fadas macabro. Então, e essas imagens também expressam pulsões dos personagens que antes estavam contidas, né? Eu acho que esse caminho está desde o título. O título do curto, O Bosque dos Sonâmbulos, remete ao filme do Lúcio Fulci, que é O Segredo do Bosque dos Sonhos, que eu sei que o diretor que o Matheus adora. Não é relacionado com um filme específico, mas o Lúcio Fulci é um cineasta do terror que ele começou muito narrativo e foi cada vez mais transitando para um filme de puras imagens. E toda essa geração do terror italiano também foi fazendo isso. Assim. São filmes que, como Dario Argento, que são às vezes tem um fiapo de trama, o Inferno do Dario Argento tem um fiapo de trama, mas é tudo uma grande justificativa para explorar a luz, explorar a ambientação e tudo mais. E se no filme também, essa madrugada que aparece no filme, representa essa possibilidade de romper com repressão dos desejos e tudo mais, nada mais não faz um sentido ainda maior traduzir essa liberdade a partir de uma liberdade estética e a partir de uma liberdade narrativa, em que tudo pode acontecer, né? Então, em certo momento, a cor viva dá espaço para uma fotografia em preto e branco ou com uma cor em destaque, a trilha vira um heavy metal, a montagem é construída a partir de fragmentos, né, com antecipações de cenas e tudo mais. E claro que essa liberdade também apresenta um grau de terror, porque a liberdade é sempre uma ameaça à ordem vigente. Né? E no Anjo do Poço, o Anjo do Poço ele não é encenado desse modo, não tem as luzes, mas as cores estão na direção de arte. E tem um grau de estilização também que está na arte. Eu sinto também um diálogo com o cinema de terror americano, no estilo de interpretação, aquela coisa meio teen e tudo mais. Então eles estão fazendo, invocando alguma coisa ali. E tem parece haver uma conspiração nesse filme que a gente não se dá conta mais ou menos do que é. A gente sabe o que está acontecendo, mais ou menos, mas parece tomar uma dimensão que a gente não entende. E é um filme que se produz também a partir de contrastes, né? Tem esses atores interpretando pessoas mais jovens, tem a trilha que tem uma coisa meio como se fosse trilha de criança, com instrumentos infantis, mas que cria um clima macabro.
e tudo mais. E ambos os filmes são filmes em que se pode depreender muitas coisas deles. A questão, a abordagem queer está além dos objetos do filme, dos conteúdos, das histórias dos filmes, mas está no próprio olhar. No Anjo do Poço está no próprio olhar, não é nem o conteúdo do filme, mas é como a câmera olha para os personagens e constrói essa tensão. E são dois filmes em que também não é preciso entender. A gente não precisa desviar do jogo principal do filme, que é imagem, montagem, luz. A gente pode concluir uma série de outras coisas, mas é legal quando a gente vê um filme que bota em primeiro plano as próprias potências cinematográficas. E para a gente, eu acho que já fiz uma apresentação um pouco longa para a gente começar essa conversa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como esses filmes surgiram, assim, como as ideias deles surgiram, como é que você foi desenvolvendo, que você contasse um pouquinho desses dois curtas. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado. Essa introdução foi muito legal. Bom, o Bosque dos Sonâmbulos, vou começar por ele. Ele é um projeto que eu comecei a escrever quando eu tinha uns 17 anos. E ele foi escrito a partir de um diário de sonhos que eu tinha. Na minha adolescência, eu acordava e anotava meus sonhos. Hoje em dia, não tenho mais paciência para fazer isso. Mas eram sonhos recorrentes, e foi bem no momento que eu estava assumindo a minha sexualidade, eu estava começando a me entender. Eu sempre gostei muito de filmes de terror, desde pequeno. Sempre foi a minha primeira... Na verdade, eu me apaixonei por cinema porque eu amava filmes de terror. Então, digamos, eu amo o cinema de terror primeiro e amo o cinema em geral segundo. Então, eu comecei a perceber que tinha um paralelo entre os filmes de terror que eu gostava e a minha própria sexualidade. Eu principalmente curtia muito os filmes de terror clássicos da Universal, que foram dirigidos, por exemplo, o James Whale, que fez Frankenstein, ele era gay. Você tinha o Murnau, que fez o Falso, Nosferatu, também era gay. E você, na verdade, teve vários diretores importantes de terror que eram gays. E os filmes não necessariamente tratam disso diretamente, mas eles têm um olhar queer, certo? Depois, mesmo o cinema de terror italiano, que também é uma inspiração muito forte para mim, ele tem toda essa estética que é bem queer. Bem colorida, bem exagerada, bem, sabe? E eu comecei a achar interessante e eu queria discutir exatamente essa relação do terror com a homossexualidade e principalmente pensando em filme de vampiro, eu sempre curtia muito também, nos anos 70, também teve os filmes de vampira lésbica do Jean Rollin, do Jess Franco, e eu adorava esses filmes na época que eu achava que eu era hétero. Eu assistia esses filmes e eu ficava tipo, nossa, mas eu me identifico tanto com essas moças, por que será? E aí era mais ou menos uma brincadeira de pegar esse tipo de filme e contar para uma perspectiva masculina, porque ao mesmo tempo que você tinha muitas vozes queer dentro do terror, o público-alvo normalmente eram homens héteros. Então os filmes eram meio que feitos para agradar o público heteronormativo, principalmente masculino. Então, eu sei que eu tô super, talvez, falando um monte de coisa, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, que às vezes eu me enrolo, perdão. Mas, basicamente, então, o Bosque surgiu de juntar esses sonhos que eu tive, que estavam muito ligados com terror, estavam muito ligados com sexualidade, e de reinterpretar o gênero, principalmente o gênero do terror clássico, e essa coisa do vampiro, por uma perspectiva especificamente gay masculina, que é uma coisa que é muito difícil achar, pelo menos agora eu acho que a gente está, na última década, a gente está tendo cada vez mais filmes de terror que são abertamente LGBT, mas era uma coisa que era menos comum. Tipo, você vai encontrar várias vezes essa linguagem queer, mas o filme não vai ser diretamente sobre isso. Eu queria fazer um filme que falasse sobre isso. E sobre a figura masculina, que no terror normalmente é sempre o macho alfa. E, enfim. Do Bosque, eu acho que mais ou menos é isso. Também misturado com uma
Quando eu escrevi ele, era para ser... Primeiro que eu escrevi ele para ser um longa, a princípio, espero que eu ainda possa transformar ele num longa. E ele tinha sempre essa questão da música. Originalmente, eu estava pensando em usar músicas que já existiam, mas na época que eu estava escrevendo, eu estava fazendo essas montagens de musical, e eu acho que ele está aqui, o Vitor Mascarenhas, que é o nosso compositor. O Vitor é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. Ele canta que, assim, um dia, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse homem cantar, vocês vão pirar. E a gente estava discutindo, eu lembro dele ter comentado, tipo, seria muito legal se a gente fizesse um musical original nosso, porque a gente estava fazendo musicais, né, pegando musicais que já existiam e fazendo nossa montagem super low budget. E aí eu falei, putz, então, eu tenho esse roteiro, que ele é meio musical, acho que a gente pode fazer alguma coisa. E o Vitor, ele tinha uma banda de rock, e ele também é cantor lírico, né? Ele tá aqui, yay! Oi, Vitor. Espero que eu não esteja falando besteira. Então, também veio muito dele de trazer essa coisa de misturar o rock com ópera, que é uma coisa que é até comum dentro do teatro musical, mas eu acho que ele fez uma mistura bem específica, bem dele, assim, na música, e foi muito legal. Ainda tem duas áreas no filme que não foram compostas para o filme, que é a primeira música, o Barcaroli, e a Canção da Lua, que são de óperas que já existiam, mas o resto é tudo a trilha sonora dele, maravilhosa. Inclusive tem muito mais do que as músicas que vocês vão ouvir no filme, porque, como eu disse, a gente escreveu pensando num longa. Aliás, foi uma questão, a gente filmou em outubro de 2016, em janeiro de 2016 a gente ainda estava pensando nele como um longa. Então essa transição para curta foi muito rápida, de certa forma. Foi porque, na verdade, a faculdade, eu fiz como meu filme de TCC, e a faculdade não queria, eles não deixam você fazer longa como TCC. E aí foi isso. Fez sentido? Eu tô falando demais? Okay. Tá ótimo, Matheus. Okay. Então, do Bosque é isso. Agora eu vou migrar para o Anjo no Poço, que é outros 500. O Anjo, ele faz parte de um outro... eu acho que ele vem de uma origem parecida. Eu estou muito nesse projeto de reinterpretar o terror por uma perspectiva abertamente. Só que eu estava muito focado no terror gótico, tipo nessa coisa do Bosque Sonâmbulos, ele é muito ligado ao filme de vampiro, ao terror clássico, e aí eu estava com uma vontade de pegar isso e aplicar para outras vertentes dentro do gênero. E eu adoro os filmes de Criança Diabólica, que teve principalmente nos anos 70, então você tem filmes como A Inocente Face do Terror, A Profecia, e, por exemplo, A Profecia 2, eu não sei se alguém aqui já assistiu. A Profecia 2 é o Anticristo com 13, 14 anos, e é um filme muito gay. Esse filme eu vi mais ou menos com essa idade também, eu falei, nossa, o Anticristo é um viado. E e foi muito legal, eu adorei me identificar com o Anticristo. Eu acho que eu vou elaborar em breve, um segundo. Pera, me perdi, gente, desculpa. Enfim, eu acho que tem uma questão, eu acho que muitas pessoas LGBT, quando assistem filmes de terror, e elas encontram personagens que têm esse código LGBT, digamos, é um personagem que você olha e você, talvez não esteja sendo dito no filme, mas você olha e fala, eu sei que essa pessoa não é hétero. E muitas vezes essa pessoa vai ser ou a vítima ou o monstro. E é muito mais legal você se identificar com o monstro. É muito mais legal você ser o anticristo do que você ser o gay que está sendo perseguido e que vai morrer porque gays não podem ter final feliz em filmes de terror. O Profecia 2, eu acho que ele é um filme gay porque, em primeiro lugar, ele para mim, ele é uma versão masculina do livro Carmila. Carmila, para quem não sabe, é um livro de vampira lésbica do século XIX, que foi inspiração para o Drácula, inclusive.
E A Profecia 2 é muito parecido com esse livro, só que voltado para a figura masculina. E tem toda uma relação muito específica entre o Damien, que é o anticristo, e o primo dele, que é uma coisa assim, eu não sei se foi a intenção, eu acho que provavelmente não, mas para mim, principalmente vendo com 13 anos e pensando nos meninos que eu com 13 anos também estava afim, era uma relação que jamais podia acontecer, porque, enfim, eu me identifiquei muito com isso. Então eu tô falando muito mais da Profecia 2 do que do meu filme, né, gente? Era só um exemplo, mas enfim, espero que tenha feito sentido. Então, basicamente, eu tive vontade de contar esse tipo de narrativa. E eu voltei, a gente, agora isso é uma coisa muito pessoal. Eu espero que não tenha ninguém da minha família ouvindo aqui. Graças a Deus, acho que não. Eu me inspirei muito nas minhas relações com os meus primos, e mesmo não só com os meus primos, mas com outros meninos, quando eu era criança, adolescente. Sempre teve uma coisa, essa coisa de, tipo, da homofobia velada, dessa masculinidade tóxica em crianças, em meninos na fase dos 12, 13 anos, é uma coisa que eu vivenciei muito. E é essa coisa dos joguinhos de menino, que é uma coisa extremamente homoerótica, mas todo mundo faz, mas todo mundo fala que é uma coisa bem hétero, e eu falo, eu não sei se isso é bem hétero, mas enfim. E eu queria explorar um pouco esse universo do despertar sexual e desse homoerotismo que tem nas relações entre jovens meninos, que ainda não tem um total entendimento da sua sexualidade, até porque a gente é dito desde criança que ser gay é ruim. Então, isso se manifesta de uma maneira violenta. Então, são joguinhos extremamente homoeróticos, mas também muito violentos. E eu queria trabalhar isso, só que, obviamente, eu não vou fazer um filme com crianças de 12 anos em situações comprometedoras. Mas eu achei ainda mais interessante eu pegar atores mais velhos para fazer esses papéis, porque eu acho que, pelo menos para mim, intensifica essa coisa dessa transição da infância para a vida adulta, e que é uma coisa meio bizarra, e que são corpos que, sabe, eu não sei se são crianças, são adultos, é muito bizarro a sensação que você sente dentro, sei lá. Então, eu queria trabalhar esse universo. Eu acho que ele é um filme muito mais sobre o universo masculino especificamente do que o Bosque dos Sonâmbulos, por exemplo. Que é um filme, eu acho que mais abrangente. Eu acho que ele não está falando só sobre a questão sexual, ele fala sobre outras coisas também. Mas eu acho que, acima de tudo, o Anjo no Poço também foi um filme muito que eu queria fazer uma história mais simples do que a história do Bosque dos Sonâmbulos. Ele foi um filme que foi escrito para o formato curta-metragem, e para eu poder explorar estéticas, na verdade. Foi o primeiro filme que eu fiz com som direto, gente. Eu não trabalhava com som direto até Anjo do Poço. Eu acho que deu para perceber no Bosque dos Sonâmbulos aquela cena de diálogo claramente dublada. Eu queria fazer um filme com som direto, eu queria fazer um filme que fosse mais guiado por diálogos, porque os meus outros trabalhos eram muito mais visuais e não tinha muita fala. E explorar essa coisa do terror à luz do sol. Então, eu estava muito com essa ideia de fazer um filme que se passasse no Natal. E no Natal brasileiro, que é muito diferente do que a gente tem normalmente quando você vai retratar Natal. Natal americano, europeu, com neve, e Natal aqui a gente passando calor. É sol, é suor, então toda essa coisa do verão, mas dentro de uma coisa de Natal, que ainda assim é meio repressora, digamos. Tem essa coisa católica. Não sei, gente, eu venho de família católica, então essa coisa da culpa católica é meio forte aqui em casa. E trabalhar um pouco em cima disso. E eu acho que eu tô falando demais, gente, desculpa, mas sobre os filmes eu acho que é mais ou menos isso. Mas assim, mesmo no Anjo do Poço, que é guiado por diálogos, existe uma tensão que é do filme que se antecipa à própria história, né? O próprio início do filme ele é construído. A personagem da Tuna,
a coisa da piscina, existe uma tensão ali que não está dada pela história, mas que você já fala que aquilo vai ser um evento macabro. Uhum. Então, é muito interessante colocar no primeiro plano, o que não quer dizer deixar de discutir outros assuntos, Uhum. mas saber que o cinema ele não tem validade apenas por uma função de meio para uma mensagem, né? Sim. Ele é a forma em si pura. Sim. Aí eu queria saber como você disse que começou como um longa-metragem, O Bosque dos Sonâmbulos, e outro já começou num curta. Eu queria saber como que foi esse processo, então, no Bosque, de transformar as duas coisas, assim. Já era para ser tão não linear e tão abstrato no roteiro, ou isso foi uma consequência também de ter transformado um longa num curta? O Bosque sempre foi um roteiro meio abstrato. Eu acho que ele, como longa, faz mais sentido, no sentido de que eu exploro muito mais. Basicamente, o roteiro do. Spoilers. O roteiro do longa. O que você tem no curta é o clímax do longa, certo? Então, sei lá, você teria ainda 1 hora de filme. É como se, tipo, tem 1 hora de filme que eu não gravei. Que seria todo o backstory dos personagens, eu exploro quem são essas pessoas que estão nesse hotel, cada um tem uma história muito específica, cada um tem um passado muito específico, então, tipo, quem são essas pessoas, por que elas estão lá e por que, eventualmente, elas vão ter essa noite, nesse momento, os sonhos de uma noite de verão, que eles vão ter essa libertação no bosque. Então, basicamente, eu fiquei um tempo pensando, tipo, caralho, como é que eu vou transformar isso num... Porque era um roteiro longo, eu acho que era um roteiro para um filme de 2 horas, assim. E eu tava, tipo, nossa, como é que eu vou fazer isso? Aí eu decidi fazer o clímax, na verdade, Não é o final da história, ainda tem mais drama, tem mais treta, tem mais coisas que acontecem depois, mas eu fiz um recorte, na verdade, do roteiro, é isso que eu quis dizer. Aproveitando que o autor da trilha também está aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como foi o processo de construção, porque, assim, é um filme completamente raro, já é raro existir musical no Brasil, Sim. e musical em curta-metragem com gênero de terror. Então, eu queria saber como foi esse processo das composições, ainda mais porque foram muitas composições originais, assim. E as letras têm tudo a ver com o filme, né? Elas contam essa história. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu não sei se o Vitor quer... Bom, será que eu... Se quiser cantar um pouquinho também, à vontade. Não sei se o Vitor quer falar alguma coisa. Bom, eu vou falar um pouco e aí, de repente, se ele... Não sei se ele tá com vontade de falar alguma coisa, mas se ele quiser, ele pode. Basicamente, do processo das músicas, pera, agora eu tô pensando. Eu não sei, foi muito natural, assim, porque o roteiro, eu acho que tinha muita abertura para as músicas, as cenas eram... eu acho que muitas delas eram silenciosas, elas não tinham fala. Então, a música, ela acabou vindo para acrescentar. Então, digamos, as letras, elas intensificam o que já estava no texto, visualmente. Faz sentido? E eu acho que, assim, a gente tinha referências muito... Como a gente estava fazendo musical juntos, eu acho que a gente conversava muito sobre música. A gente tinha, eu acho que, uma visão muito parecida do que a gente queria. Foi muito... Eu não estou conseguindo expressar direito, mas foi muito orgânico, eu acho, que o processo. Eu acho que a gente estava falando muito, a gente estava muito na mesma página. Ironicamente, na verdade, as letras, a gente teve uma mudança de letrista. Originalmente a gente tinha um outro letrista que estava fazendo, só que aí tiveram alguns problemas, ele teve que sair do projeto e eu acabei escrevendo as letras. E foi minha primeira experiência escrevendo letras originais. Eu já tinha traduzido música, fazer versão de outras músicas. Por exemplo, a gente estava fazendo na mesma época, ironicamente, um outro musical de vampiro, que é esse no palco, que era a Dança dos Vampiros, que é
Pra quem não sabe, tem o filme do Polanski, A Dança dos Vampiros, e o Polanski transformou esse filme num musical, e a gente tava fazendo um musical com músicas da Bonnie Tyler, gente, é um escândalo. Enfim, estávamos fazendo essa montagem desse espetáculo, e eu acho que isso também influenciou, de certa forma, a gente... Enfim, foi muito, acho que, da bagagem dos dois, a gente foi pegando várias coisas. Se o Vitor quiser comentar algumas das referências dele, mas eu lembro que a gente se inspirou muito no musical Despertar da Primavera, mas também a gente tinha referência desde Wagner, tipo, até trilhas sonoras de filmes de terror, a gente pensou muito na trilha do Suspiria, do Goblin, que é uma referência visual também muito forte pro filme. E eu acho que é isso da música, não sei se fez muito sentido, mas... Vou fazer uma pergunta totalmente nada a ver. É possível que que a pessoa possa ser tirada dessa reunião? Porque uma amiga minha acabou de falar que tiraram ela da reunião, tipo, aqui. Não, eu não tirei, desculpa. Sou eu a dona do link. Tá, desculpa. Não tirei. Desculpa. Bom, então acho que foi problema no computador dela. O Vitor quer falar um pouquinho? Eu não sei se ele tá aqui. Vitor? Sim. Estou aqui sim. Yes! Yay! Você quer falar um pouco do seu processo? Eu não sei se eu falei certo, eu tava, tipo, sei lá. Falou sim, claro, foi exatamente isso, né? A gente passou algumas tardes, muitas tardes juntos, né? Trabalhando na música em si, baseada no roteiro e nos personagens, né? Então, fomos decidindo qual que era... fazemos a linha, né, de canto de cada personagem, qual que era o seu caráter. Então, um personagem tinha que ele seria tenor, teria uma voz mais aguda, o outro personagem seria o baixo. Isso olhando com as características dos personagens, né? Como se faz geralmente em ópera, em musical, e sim, eu acho que a maior inspiração talvez tenha sido realmente Suspiria. Eu lembro que a ideia que eu fiquei, pelo que o Matheus me falava, era muito clara, que a referência para mim, para construir a música, seria Suspiria, a maior referência. E claro, os musicais que a gente já estava trabalhando juntos, né? Ai, gente, tô tão feliz. Faz tipo, milênios que eu não vejo o Vitor, então foi essa reunião nos uniu. E aí? A gente tem aqui duas perguntas. O Adriano quer fazer primeiro e depois a Marina. Adriano. Oi, Matheus, tudo bem? Parabéns pelo curta, achei maravilhoso, Obrigado. lindo, esteticamente impressionante. Justamente por essa coragem de fazer um musical em formato de curta-metragem no Brasil, ainda mais um musical de terror. Então, parabéns. Você falou que você construiu o Bosque dos Sonâmbulos a partir de um diário de sonhos. Isso. Como é que foi construir um roteiro em cima dessa revisitação que você fez desses sonhos, e como é que foi essa loucura, assim? Então, foi bem... Eu acho que, tipo, para começar esse diário de sonhos, eu escrevia porque eu justamente achava que me dava ideias muito legais para filmes. Então, tipo, eu já escrevia... Eu anotava justamente porque eu pensava, nossa, isso vai dar um filme incrível. Eu tinha a sensação, não sei se vocês têm isso, mas eu tenho muita sensação que às vezes eu sonho uns filmes maravilhosos, eu acordo muito puto. Que eu falo, caramba, eu só vou conseguir ver aquela vez e vou me esquecer. Então eu anotava. No caso do Bosque, eu acho que eram sonhos muito recorrentes. Que eu acho que foi por isso, isso já me ajudou a criar uma linha. Porque eu comecei a ter sonhos, eles envolviam sempre eu num hotel, e eu encontrava um outro menino nesse hotel, e tinha uma coisa entre a gente, mas era sempre tinha uma coisa sombria que nos separava.
E eu fiquei fascinado por isso. Eu fiquei, gente, eu preciso escrever sobre isso. E aí eu fui juntando com outros sonhos que eram mais ou menos similares também. É muito engraçado que a primeira versão do roteiro que eu escrevi, ela não tinha vampiro, ela não tinha nada... Foi uma tentativa que eu falei, eu vou escrever um texto que não tem nada de terror, porque tudo que eu tinha escrito até então era de terror. Só que durou 5 minutos. Essa versão sem nada era muito chata. E eu falei, não, gente, por que escrever todo romance gay merece ter um algo a mais? Merece ter um sangue, um vampiro, não sei. Eu tava nessa vibe, eu falei, tá, então vamos colocar os vampiros e toda essa coisa. E eu acho que o processo foi mais ou menos esse. Eu não sei se... E é isso, como eu demorei alguns anos para escrever, eu fui tendo outros sonhos no meio do caminho e outras ideias, e aí eu fui meio que incorporando. Antes de passar para a Marina, eu vou perguntar uma outra coisa. Posso? Claro. Tá bom, Claro, tá bom, claro. Matheus, vamos lá. Você falou muito das suas referências do terror, de como que Uhum. você quer, dentro do terror, você quer buscar uma reinvenção por uma perspectiva mais LGBT. E eu queria saber das suas referências de musical, de como que você está relacionando com o musical e por que essa vontade de buscar essa reinvenção pelo Bosque, é claro, do musical com o terror. Então, é que eu acho que foi uma coisa que eu sempre gostei muito de teatro musical, e eu sempre gostei muito de filme de terror, só que eram coisas meio separadas na minha vida. E eu percebi que, na verdade, por que elas têm que ser separadas? Tem um filme que eu amo muito, que é O Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma. Bom, temos também Rocky Horror, que é o musical de terror queer, acima de todo o resto, mas o Fantasma do Paraíso é um filme que eu assistia muito quando era pequeno. Na verdade, o Fantasma da Ópera como um todo, o Fantasma do Paraíso é uma vertente dessa história, foi uma inspiração muito forte para mim. Mas pensando em termos de cinema, esse filme do De Palma era muito incrível, gente. Eu sou, assim como o Rafael, eu sou putinha do De Palma. Mas, enfim, as minhas referências musicais para filme eu adoro Moulin Rouge. Eu acho que é sensacional o que o Baz Luhrmann fez nesse filme. De teatro, eu me inspiro muito, de novo, no Dança dos Vampiros, no próprio Fantasma da Ópera, também Os Miseráveis, que é um musical que eu fiz com o Vitor, inclusive a gente fez uma montagem, foi onde a gente se conheceu. O Vitor era o nosso Jean Valjean, e assim, ele dá assim, Hugh Jackman não existe, tá? O Vitor jantou o Hugh Jackman nos primeiros 5 minutos do musical. O Sweeney Todd também é uma influência muito grande para mim. O Sondheim é incrível. Tem vários que eu gosto. Mas eu tô falando desses que eu acho que talvez sejam mais próximos do coração. E mesmo pensando em musical de terror, tem também o Pequena Loja dos Horrores, que é super legal. Mas uma coisa que eu vejo é que normalmente quando você junta terror e musical, tem uma tendência a ir pra comédia. Tem uma tendência a ir pra paródia. O que não é ruim, mas eu acho que, quando você olha pra ópera, que é o que vem antes do teatro musical, tem muitas óperas que são histórias de terror, né? São, histórias assustadoras. A minha ópera favorita, duas das minhas óperas favoritas é o Fausto, do Gounod, Fausto, e Os Contos de Hoffmann, que são óperas que são, quando você vai ver, são óperas assustadoras. A música é linda, mas são óperas sérias. E eu pensei, por que não fazer isso com o musical? Acho que a gente tende a não levar o musical muito a sério. E por que não? Então, tentar brincar com essas possibilidades. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, perfeito. Eu fiz muita relação do Contos de Hoffmann, a versão do Michael Powell, né, pro cinema. Que com o seu filme. Eu amo esse filme. Eu tô nas minhas referências maiores. Acho que tem muita referência ali, exatamente, do Contos de Hoffmann, do Michael Powell, que é maravilhoso. Obrigado. E só vou dar uma continuidade que você falou do Conto de Hoffmann, porque eu gosto do Conto de Hoffmann justamente por essa liberdade, essa coisa de sonho que ele tem, que é muito forte.
o filme todo não sei quem aqui, mas alguém viu, esse filme é maravilhoso, e ele realmente, você está dentro de um sonho, ele abraça toda essa teatralidade, essa coisa falsa, e era isso que eu queria fazer no Bosque também. Nossa, tem muito isso no seu filme. Eu fiz a relação direta quando eu comecei a assistir com Contos de Hoffmann, assim, essa questão do filme espetáculo é maravilhoso. Muito, muito feliz em ouvir isso, de verdade. Obrigado. A Marina, agora, quer fazer uma pergunta? Oi, Matheus. Olá. Eu adorei os seus curtos. Obrigado. E eu fiquei muito, muito chocada, assim, né, de ver que o Bosque dos Sonâmbulos foi o seu trabalho de conclusão de curso, né? Uhum. Uma pressão, assim, né, para todo mundo porque é muito, assim, eu acho que sempre tem alguma coisa em curta universitário que denuncia, né, assim, o caráter universitário dele. E o seu é muito, os detalhes são muito bem feitos, né? E aí eu queria saber de você, assim, como coordenar tantos elementos e eles tão casadinhos e coordenados e todos conversando, assim, eu achei muito legal. É essa a pergunta. Muito obrigado também. Nossa, desculpa. Complementar o que a Marina disse, né? E é impressionante também como há uma certeza muito grande do que se quer buscar, né? Porque geralmente os filmes de conclusão de curso, eles são muito ainda experimentam caminhos ou ficam muito à sombra de algumas inspirações. Uhum. Mas o seu filme, ele junta um monte de coisas, mas ele tem uma marca autoral muito forte, assim. Então ele tem uma certeza do próprio estilo muito forte. Obrigado. E eu acho que isso também, uma coisa que me ajudou foi eu ter demorado para desenvolver esse projeto. Eu fiquei, acho que 5 anos desenvolvendo ele. Então eu acho que isso me ajudou a ter uma ideia muito clara do que eu queria. Porque, enfim, eu fiquei muito tempo pensando e era extremamente pessoal para mim. Então eu acho que isso me ajudou a ter, tipo, eu acho que, tipo, de todos os meus filmes foi o que eu mais sabia 100% o que eu estava fazendo. Tipo, e é um filme que eu olho e eu tenho muito orgulho desse filme no sentido, não sei, não tô falando, não tô avaliando se o filme é bom ou não, mas no sentido de que eu tinha algo em mente e aquilo que eu tinha na minha mente eu consegui expressar 100%. Eu não sinto eu vou confessar pra vocês que eu sinto isso com todos os meus outros trabalhos. Eu sinto uma pequena frustração de não ter ido totalmente onde eu queria chegar, de não ter chegado totalmente onde eu queria chegar, mas o Bosque, de uma perspectiva 100% pessoal, foi o que eu tinha na minha cabeça. E era o que eu precisava expressar, o que eu precisava exorcizar naquele momento. Mas foi muito louco, assim, eu fiz 2 filmes depois do Bosque, saindo da faculdade, incluindo Anjo no Poço, e o Bosque foi o projeto maior que a gente fez até agora. Era uma equipe, a gente estava, acho que no total, tipo, 30 pessoas, então tinha que levar essas 30 pessoas para Campos do Jordão, que não sei se vocês conhecem, enfim, acho que é mais ou menos perto do Rio, né, na verdade, não é, enfim, nas montanhas aqui em São Paulo. Então, levar essa galera, e era uma equipe muito grande, era muita gente, e eu acho que a dificuldade maior foi expressar essa coisa que era muito pessoal minha pro resto da equipe, sabe? Em, tipo, fazer todo mundo tá alinhado, porque era uma coisa tão intensa que eu tava, essa coisa de sonho é muito pessoal, né? E fazer todo mundo tá na mesma página. O que, em alguns casos, tipo, a música, para mim foi muito fácil, meu trabalho com o Victor foi super orgânico, mas com outros departamentos teve mais dificuldade. Mas, no fim, eu acho que deu certo. E era uma equipe muito talentosa. A Ana Tex, nossa figurinista, estava aqui, não sei se ela ainda está aqui. Enfim, gente, ela é incrível, ela que fez essas roupas maravilhosas. Eu acho que a gente também sempre teve essa coisa de que os figurinos eram personagens no filme. E que eles eram todos muito marcantes, e ela fez esse trabalho. Olha ela aí! Ana! Oi! Maravilhosa! Gente, ela é incrível. Além de super talentosíssima, linda.
E tô morrendo de saudades dela. É muito, tá sendo um reunion do Bosque, assim, todo mundo que eu não vejo há 500 anos. E então foi isso, foi de juntar todo mundo e juntar essas peças e trazer o talento de todo mundo à tona e fazer tudo isso casar também. Matheus, só para completar, assim, Claro. você falou que obviamente, um projeto muito pessoal, você desenvolveu durante 5 anos, mas, assim, na hora de realmente, vamos fazer, sabe? Quanto tempo vamos fazer até... Porque eu pensei assim, cara, ele ensaiou muito, não é possível, os movimentos de câmera, né? Tipo, todas aquelas roupas, o cenário, tipo, tudo. Quanto tempo, sabe? Bom, a gente oficialmente começou a... A gente entrou em pré-produção oficialmente em fevereiro. Eu já tava, tipo, eu sabia que em 2016 eu ia fazer esse filme. Eu tava me planejando para isso. Só que até então eu estava planejando ele para longa-metragem. Aí ele passou por um processo na faculdade para eles aprovarem o projeto. Aí uma vez aprovado a gente começou em fevereiro para filmar em outubro. Então a gente teve esses meses de pré-produção, mas teve muito pouco. A gente teve muito ensaio de música, mas a gente teve muito pouco ensaio dos atores de câmera. Foi tipo, a gente tinha um storyboard, a gente discutiu muito com o nosso fotógrafo, que é o Daniel Melchert. Eu fiz, acho que a maior lista de filmes que eu já fiz até agora, eu mandei para ele assistir e falei, eu quero que o filme pareça com isso. Causou um choque térmico com um monte de filme Ele não fala comigo há muito tempo, acho que ele ficou traumatizado por essa experiência. Mas... E aí acho que foi muito uma coisa, isso que eu estava falando, de conseguir fazer todo mundo estar meio que na mesma página, porque a gente sabia que a gente não ia ter muito tempo de ensaio no set. Então a gente estava muito, acho que na mesma... Foi uma coisa, a gente está muito na mesma vibe de entender esse universo juntos. E eu acho que é isso. Gente, com licença, vou então falar. Oi, Matheus, faz muito tempo que a gente não se vê. Oi, Ana! Ai, peraí, voltou aí? Tô aqui, vocês estão me vendo. Vou adicionar, bom, eu sou Ana Luísa Coelho, sou figurinista do Bosque e estou tomando a palavra, assim, porque eu fiquei até um pouco emotiva de ouvir o Matheus falar, porque foi um projeto incrível, assim, de um jeito inenarrável, que vocês não têm ideia. Ai, Rafael, desculpa, gente, desculpa, eu vou tentar ser muito breve, mas eu só queria contar, porque eu já, enfim, estava com vários trabalhos, muitos trabalhos grandes, assim, massivos dentro de figurino, mas nada da minha vida se equivale ao Bosque, porque foi um processo muito denso e que o Matheus tem uma maestria, assim, de conseguir coordenar a equipe de uma forma que, de repente, estava todo mundo falando na mesma linguagem. Eu achei curioso, não sei se foi a Marina que perguntou como é que se deu os processos, como é que aconteceu para essa coordenação acontecer. Dentro da parte de figurino, caracterização, maquiagem, a gente contou com uma pessoa incrível, que foi a Isabela Mello, que era produtora e também estava fazendo maquiagem. E eu e ela, aconteceu uma sinergia, assim, muito forte, porque também tinham coisas que não foram testadas antes, até porque a gente não teve, vamos fazer visita à locação já com figurino, com maquiagem, a cena dos seres dançando foi acontecendo, assim, então a maquiagem ela ia acontecendo, assim como o figurino ia acontecendo na hora, assim. É verdade. E eu entendo que isso, às vezes, possa trazer, de alguma forma... É um risco que se corre muito grande, trabalhando ainda mais com figurino, que é uma coisa, principalmente nesse filme, que é muito delicado, né? As peças muito delicadas, muita coisa, muita gente. Mas a gente teve a feliz sorte do processo acontecer de uma forma orgânica, assim, e acontecer, assim, mesmo. Foi muito incrível que, de repente, a gente estava lá
E a gente tinha, assim, pouco tempo para gravar as noturnas, então era assim, tá funcionando essa luz? Não, não tá. Corre, troca. E, de repente, na hora que a gente estava vendo, acontecia de uma forma muito linda. Até também o figurino, é muito importante dizer, eu acho que vocês devem imaginar, mas, gente, desculpa, são os cachorros. A gente não tinha uma verba para a dimensão do figurino que era, assim. Então, foi muito tirar aqui, colocar aqui. Aconteceu uma colaboração muito importante dentro do set, que isso, assim, é incrível, que todas as pessoas foram se ajudando. Então, assim, eu ligava para ator e falava, eu tô precisando disso, você tem? Eu tenho uma coisa mais ou menos parecida, aí a gente já colocava em cima, eu já montava alguma coisa em cima do que a pessoa dava. E também tem uma coisa incrível dentro do filme do Matheus, que ele me deu uma liberdade muito grande de transicionar entre inúmeras décadas, assim, era uma mistureba mesmo. E esse era o objetivo, que na verdade você olhasse e você não entendia, você tava, aquilo é do século XVII, não, mas espera aí, isso daí é final do século XIX. Onde que a gente está? E aí isso dava um gosto muito... deixava um gosto maravilhoso na boca desse mistério, sabe? Do figurino e das caracterizações dos seres. E, enfim, é isso. Beijo. Ai, Ana, adorei. Maravilhosa. Obrigado, Ana. Agora eu vou passar para as outras perguntas, que primeiro o João vai falar pelo chat ou quer falar aqui pelo vídeo, João? Oi, eu posso falar por aqui, mas eu tô sem câmera, galera, desculpa. Sem problema. Mas primeiro, boa noite aí, boa noite, Matheus, boa noite, pessoal aí. Cara, boa noite, João. Te dar um super parabéns, assim. Eu amei muito os filmes, achei muito, muito legal. Depois que terminei de ver, eu fui lá te pesquisar todo, ver tudo que tu fez, porque eu queria ver todas as coisas que você tinha feito e tal, que eu gostei muito. E uma coisa assim, eu tinha várias coisas, na verdade, para falar e te perguntar, mas eu sei que não dá. E, de alguma forma, as coisas que eu mais queria falar, assim, o Adriano falou um pouco, a Marina também, até o Rafael comentou, mas eu vou dar uma passadinha aqui rapidinho. Primeiro eu queria falar do Bosch, que eu gostei muito. O pessoal falou também dessa questão de fazer musical, não é tão simples, né? Aqui no Brasil a gente não vê muito, né? E você mistura um monte de coisa muito legal, assim, né? E aí entra numa coisa que é muito legal, que eu queria destacar, que a gente não vê... É legal a gente poder conversar com um cineasta meio que regule nossa idade, assim, né? Porque a gente vai vendo as coisas e vai vendo um monte de referência de coisas que a gente gosta também, né? Uhum. Que a gente consome e tal, e não querendo de forma nenhuma diminuir os outros encontros, mas a gente está tão acostumado a falar com o pessoal mais velho, né? Que falar com o pessoal da nossa idade, assim, é bem legal. Eu achei isso incrível, assim, e eu percebi muito isso vendo nos filmes também, né? Mas falando mais especificamente do Anjo no Poço, cara, eu gostei demais, assim, da decupagem dos planos. Eu pirei muito no plano em alguns planos específicos. Eu pirei muito no plano da escada, que a câmera vai e volta e, cara, enfim, eu já estava achando incrível, assim, eu falei, até comentei com a Marina mais cedo, também achei a arte, né, é uma coisa que chama muita atenção dos figurinos e tal, mas eu, depois que comecei a prestar atenção na decupagem, eu comecei a dar uma pirada nesse curta do Anjo. E outra cena que me chamou muita atenção é uma cena que você corta a cabeça de todos os adultos, entre aspas, assim. Uhum. Só as crianças, entre aspas, também, que ficam aparecendo de fato, né? E aí, assim, passando um pouco, vou falar da pergunta agora finalmente, galera. Eu queria entender, assim, como que você usa essas referências todas que você comentou e tal, como que isso vai para a decupagem, assim, né? Como que você pensa, não, eu vou usar isso aqui nessa hora tal. Tem uma outra cena que é a cena que um deles está enforcando o outro, se não me engano, e que me veio muito uns cortes rápidos, assim, uma vibe meio Kubrick até, meio 2001, assim, daqueles cortes loucos, rápidos, que toda vez que volta a cara dele tá meio diferente, assim, enfim. Como que funciona essa referência na hora de fato, decupar e filmar o filme? E a outra pergunta eu sinto também que a gente está muito numa fase que as coisas não são muito palpáveis, né? Então, aí já tem mais a ver com a pergunta da Marina, de como que se deu de fato essa produção, né? Como que
tipo, é muito o filme do Bosque, são muitos elementos muito legais, muito incríveis de pensar, caramba, cara, como que isso saiu do papel, assim, e de fato virou sabe, um material tão legal, assim, que as coisas dialogam tão bem, que funciona tão bem, assim, as músicas originais tão incríveis, tão fortes, assim, tipo, como que se dá esse processo? Olha, bom, primeiro, obrigado pelas suas palavras, eu fiquei muito feliz de estar falando do Anjo, porque a gente está falando muito do Bosque aqui, e o Anjo é um outro xodózinho meu. Inclusive, nós temos um dos atores do filme também aqui entre nós, o Bruno. Eu não sei se ele vai querer se manifestar, mas ele está aqui. Talentosíssimo, grande amigo, incrível. Bom, mas vou respondendo a sua pergunta. Eu acho que, eu não sei, é muito orgânico para mim esse negócio das referências, e como eu consigo tirar elas da minha cabeça, ou dos filmes que eu gosto de colocar. Eu quero dizer que eu acho que eu nunca refleti muito sobre isso. Aí eu não sei se eu consigo te responder isso tão... Mas assim, desculpa te cortar, mas quando você vai ver o filme depois, tipo, o filme montado, fala, olha, caramba, isso aqui ficou parecido com tal coisa, hein? Ou não? Ou você, tipo... falando assim? Sim, alguém, sim. Sabe? Acontece muito também quando eu tô montando. Eu adoro o processo de edição e eu edito os meus próprios filmes, porque eu acho que a gente sempre tem, com exceção... Eu tive um filme que eu fiz totalmente sem preparo algum e foi uma loucura, que foi o Drácula. Mas no Anjo no Poço, a gente tinha decupagem, tinha storyboard, tudo certinho. Mas eu gosto da edição porque a gente tem... Para mim é quando a diversão realmente começa. Porque aí você pega o material bruto e você fala, nossa, eu tinha uma ideia, eu vou fazer o oposto dessa ideia. Eu vou mudar tudo. Então... tem muitas coisas que surgem na edição. Mas eu acho que tem essa sensação, às vezes, de você ver algo e no final você fala, nossa, isso remete a tal coisa que eu não necessariamente tinha em mente quando eu estava desenvolvendo o roteiro, ou mesmo, tipo, antes do processo de pós-produção. Então, sim, às vezes você olha... Eu fiquei muito lisonjeado com a sua comparação com o Kubrick. Eu não tinha pensado muito nele. Eu me influencio muito no Ken Russell, que, de novo, é uma pessoa... Eu não sei porque eu não tinha comentado dele ainda, mas tem essa ligação, acho, principalmente como ele trabalha a música e imagem. E ele tem muito essa coisa dessa edição meio frenética, que, inclusive... muitas pessoas vão talvez não gostar disso que eu vou falar, mas o Kubrick se inspirou muito no Ken Russell, principalmente para fazer o Laranja Mecânica, que inclusive era para ser um projeto do Ken Russell antes do Kubrick entrar. Então, ele tem essa coisa dessa edição meio frenética e absurda, casando com música, principalmente com música clássica. Eu acho que é algo que hoje em dia as pessoas estão fazendo cada vez mais, mas pensando lá atrás. E a sua segunda pergunta era sobre como... Você pode repetir a segunda pergunta, desculpa. Eu vou tentar reformular ela para ficar mais simples, porque eu falei muito. Desculpa. Não, a culpa é minha, na verdade. A pergunta era, na verdade, como que foi esse processo de produção, assim, se foi sim. um trabalho muito grande, como que é esse desgaste, assim. A gente foi produzir um filme ano passado e foi 1 mês e meio extremamente desgastante, sabe? Imagina um super curta maior e que com um resultado tão legal assim. Então, sinto que eu fico meio curioso ainda assim desse processo. Do processo. Uma coisa que foi muito legal para mim na faculdade foi de conhecer pessoas que estavam mais ou menos na mesma vibe que eu. Eu conheci uma pessoa específica, duas pessoas específicas que eu acho que estão trabalhando, fizeram todos os filmes que eu fiz até agora a partir do Bosque, que é a Isabela Mello, que é minha produtora, e o João Paulo Belentani, que é o diretor de fotografia. A gente formou uma parceria muito forte. A Ana já tinha comentado, a Isabela foi maquiadora no Bosque, também, maquiadora e produtora, foi uma loucura.
Enfim, e foi muito uma coisa de eu me juntar com essas pessoas e da gente formar meio que, não oficialmente, mas acho que a gente formou, de certa forma, um coletivo. Nunca foi dito isso, mas a gente sempre fez trabalho juntos, inclusive trabalhos em que, por exemplo, eu fazia assistência, ou Isabela dirigia, sabe? Meio que alternando um pouco nas funções. E teve sempre esse espírito de juntar as nossas forças e a gente saber que, tipo, tá, a gente não tem grana para fazer o filme, mas a gente vai dar tudo de si para fazer esse filme acontecer. Nem que muitas vezes, por exemplo, inclusive, a gente se ajudava financeiramente no filme. Então, era muito um projeto do coletivo, digamos assim. No Drácula, isso foi bem forte. Mas no caso do Anjo foi isso. Isabel também produzindo, o João na foto, e o João tinha todo o equipamento da câmera e tudo mais. Então a gente não gastou com equipamento, nada. Acho que a gente gastou com lente. Teve um gasto com lente, mas foi tipo a única coisa que a gente pegou. E de fazer essas parcerias, de juntar pessoas, por exemplo, também outra pessoa importantíssima é a Alice Tassara, que ela não fez a direção de arte no Bosque, mas ela fez em todos os meus trabalhos antes do Bosque e depois do Bosque. E são pessoas que, tipo, estão a fim de fazer, que elas entram na jornada e que elas vão ajudar de alguma forma. Talvez elas não vão ajudar financeiramente, mas elas vão fazer, todo mundo fazendo meio de graça, todo mundo fazendo junto, porque está apaixonado pelo projeto. O Bosque foi um filme muito caro. Foi realmente, pelo que eu falei, foi a maior produção que eu fiz até agora. E foi, tipo, foi bizarro, assim. Foi muito além do que eu imaginava. O Anjo foi um filme muito simples. A gente filmou, eu tava com o roteiro pronto, acho que em junho. Acho que até o Bruno vai me confirmar, porque no segundo dia que eu conheci ele, eu já estava jogando o roteiro para ele, falando, então, eu tô fazendo um filme e eu quero que você faça esse filme. A gente não se conhece direito, mas é isso aí. E a gente acabou filmando ele em fevereiro de 2018, foi? 2018? Acho que foi. 2019, gente, eu não sei mais que ano eu tô. É isso aí. Obrigado, Bruno. Mas aí foi um filme super barato. A gente tinha as pessoas da equipe, cada um ajudou da forma que podia. Então a gente conseguiu locação por contatos, a gente conseguiu, tipo, a figurinista, na verdade os figurinos do Anjo no Poço são as roupas pessoais da nossa figurinista, ela se veste daquela forma, a Juliana. E essas roupas que ela usa no dia a dia, basicamente. Ela falou, olha, pode usar. Eu falei, valeu. E foi isso, foi um processo bem colaborativo. E de tentar, sempre com esse espírito de tentar fazer o melhor com o pouco que a gente tem. E com a equipe reduzida. E é isso. Não sei se respondeu. Era isso? Era assim. Pô, é porque eu acho que a gente ainda fica muito... Acho que todas as vezes que a gente pergunta, seja para você ou seja das outras vezes, as outras semanas, meio que as respostas são parecidas, assim, né? Só que a gente está no começo do processo, assim, a gente não vê ainda acontecendo de uma forma tão sólida. Então, é legal. Como eu falei, assim, é muito legal ver o projeto. O projeto de vocês é muito maneiro mesmo. Parabéns demais aí, eu gostei muito. Muito obrigado de verdade. É muito bom ouvir isso. Até por isso mesmo, a gente faz super meio assim, na raça, e com é muito passional, e aí, enfim, é muito bom ter um retorno. Obviamente que a gente tem que estar aberto a qualquer tipo de retorno, mas é muito bom você ter um retorno positivo a partir disso, sabe? Porque tem um puto esforço por trás e você, tipo, enfim. Obrigado, é isso que eu quero dizer. Gente, eu queria passar a pergunta agora, porque a gente vai ter só mais um pouco de tempo, para o Klaus. Eu tô falando demais, gente, desculpa. Não, aquela gente que perdeu tempo um pouco no início. Klaus? Esse é o Klaus. Oi, Matheus, tudo bem? Eu adorei o Bosque dos Sonâmbulos. Foi o único filme seu que eu vi, mas já quero ver o Anjo. Eu adorei o Bosque. Achei as músicas incríveis. E
eu também quero fazer um curto musical, eu faço cinema na UF, Que legal. e assim, eu quero um curto musical de conclusão de curto, mas fiz uma versão, né, de um musical. E eu também faço versão, eu fiz uma esse ano de Meninas Malvadas, que vai estrear depois da pandemia. Eu quero assistir. E a gente aprende muito fazendo versão, né, porque a gente tem uma estrutura já pronta. Então eu queria fazer a pergunta de qual foi a diferença de fazer versão para fazer uma letra original para esse filme? Quais foram as diferenças? Olha, eu acho que, de certa forma, a letra original do Bosque foi uma versão, porque a gente já tinha um letrista, né? E o que rolou foi que o letrista, enfim, a gente teve alguns problemas e ele acabou saindo do projeto. E aí, como a gente estava em cima da hora, eu não ia ter tempo de pesquisar outra pessoa. Eu falei, tá, eu vou versionar, eu vou escrever as músicas eu mesmo. E não é que eu escrevi as letras, se você ver a letra original e a letra que eu escrevi depois, elas são bem diferentes. Mas eu acho que o significado ainda é meio que o mesmo, entendeu? Então, acho que já tinha, quando o Vitor, ele compôs sem as letras. Grande parte das músicas, se eu não me engano. Vitor, me corrija se eu estou errado. Mas ele já tinha a música pronta, inclusive com as linhas vocais já prontas antes de ter a letra. Então foi fácil, no sentido que era meio que achar as palavras que se encaixassem com aquilo e... É isso, e manter o significado de tudo aquilo que eu já tinha conversado com o primeiro letrista. Então teve essa coisa que remeteu um pouco ao aspecto de versionar, né? E agora eu tô com um outro projeto, que também é um filme de terror musical. Um pouco diferente do Bosque, ele é outra pegada, mas... Oi? Vai ser sensacional também. Espero que sim. E esse eu escrevi... Na verdade, agora acabou entrando um outro letrista que ele tá fazendo, porque esse filme eu tô produzindo eu mesmo. Então tá uma loucura, não tava muito com tempo de escrever as letras. Mas eu cheguei a escrever algumas letras que a gente acabou descartando, mas foi um processo de tipo... Foi muito mais desafiador, porque eu tive que fazer meio que do zero, entendeu? Eu não tinha discutido ainda com outra pessoa o que eu queria para as músicas, e foi mais complicado, tipo, escrever sem nenhuma base. E é isso. Eu vou passar agora pro Andrei e depois pro João, porque daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Tá bom. Então, Andrei. Oi, tudo bem, Matheus? Oi, Andrei, tudo bom? Parabéns pelos filmes. Cara, inclusive eu sou super amigo do Matheus, o Matheus Paiva, que faz o Anjo. Não acredito, jura? Que ótimo. Eu faço musical também. Né, que legal. E aí, como ator e cantor, assim, eu sempre, em filme, fico prestando atenção na mixagem de som de musical, né? Porque é uma questão, assim, né? Sim, que, na minha opinião, no cinema ainda é meio mal resolvida, né? Acho que o primeiro filme que teve som direto foi o do Lemis mesmo. Foi. E aí eu queria saber como é que foi para você esse desafio, como que vocês resolveram, como que o diretor musical estava envolvido no estúdio, como que isso tocava na hora de gravar as cenas. Tinha essa curiosidade. Então, a gente teve... o Vitor, ele compôs e fez a direção musical do filme. Então, e assim, o cara realmente, ele é foda, ele acompanha, ele tipo, engoliu, assim, essa parte musical, no sentido que ele acompanhava cada detalhe, cada aspecto, inclusive... Me corrija se eu estou errado, Vitor, de novo. A gente está querendo dar uma repaginada nas músicas, porque como a gente gravou meio em cima da hora, a gente não conseguiu fazer a mixagem 100% do jeito que a gente queria das músicas. Na verdade, esse é um projeto que eu acho que a gente ainda vai voltar a trabalhar nele, seja, inclusive a gente até tem vontade de fazer ele como... A gente discutiu sobre fazer o Bosque como peça. Opa! Antes de fazer ele como um longa. Possibilidades, vamos ver como as coisas andam.
Mas me perdi aqui. É isso, sobre a mixagem, como foi feita, como era gravado na hora. Não, a gente gravou antes, a gente gravou acho que um mês antes da filmagem, foi por isso que não deu tempo da gente fazer tudo do jeito que a gente queria, porque era muito pouco tempo, e aí os atores que já tinham... seria muito complicado, a gente filmou tudo em 8 dias. Foi um rolo. E não ia ter tempo de gravar ao vivo que nem o filme do Lemis, que inclusive teve muitos problemas, foi muito complicado filmar com os atores cantando com som direto, foi muito complexo. E a gente tinha pouco tempo, não ia ter tempo de fazer isso, e então foi isso, a gente gravou antes, e aí na hora depois a gente passou as músicas para os atores para eles treinarem a sincronia deles mesmos com a música, e aí a gente gravou eles sincando, fazendo lip sync na hora. Foi isso. Maneiro. Legal. Parabéns. Obrigado. Agora eu vou passar para a pergunta do João e a gente faz o encerramento, infelizmente. Mas... tudo bem. Primeiramente, parabéns, sem dúvida, acho que você já ouviu isso bastante hoje. Obrigado. Então, eu gostei muito do primeiro filme de 2017, que eu sou péssimo com o nome, gente, então vamos precisar por dar. Relaxa. Apesar de eu não gostar muito de musicais e tudo mais, eu acho que é um gênero muito ousado, sabe? Que exige muita preparação e, tipo assim, quando você consegue botar isso em prática, assim, não tem como sentir, sim, você percebeu o trabalho que teve por causa daquilo. Aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é se você não acha que faltou um pouco de silêncio na segunda metade do filme, porque eu senti falta disso, porque conforme eu estava vendo o filme e a música começa, vai entrando no ritmo, só que, obviamente, isso é minha opinião, tá? Não tem certo e errado. Eu senti que talvez tenha faltado um pouco de quebra, porque eu acho que esse silêncio, quando você botar contraposto, eu acho que é exaltar mais ainda as músicas. Essa é a minha primeira pergunta. Você acha que talvez na segunda parte tenha faltado um pouco de silêncio? E eu fiquei completamente estupefato com o início dos seus filmes. Os primeiros 3 minutos de ambos, assim, são surreais, assim, sem brincadeira, assim. O filme de 2019 me lembra o Hotel Budapeste, as cores. Não, com certeza. Não, e você tem claramente 2 ou 3 referências diretas a pinturas. Você tem uma pintura ali do Espanhola, né, que eu esqueci o nome, As Meninas, do Velázquez. Tem As Meninas do Velázquez, e eu acho que você, tem uma capacidade de jogar com a profundidade da tela e a bidimensionalidade da tela muito boa no filme de 2019, muito boa. E no filme de 2017 você também faz isso muito bem. Aí eu queria saber como é que você pensa o início dos seus filmes, porque eu percebi claramente que você tem um cuidado tremendo para mostrar para o seu espectador, olha, o diretor é esse aqui, o roteiro, sei lá, quem fez foi esse aqui, o diretor de arte é essa pessoa, e é isso claramente demonstra um cuidado tremendo que você tem com a sua equipe, assim, porque eu acho que justamente o melhor momento dos seus filmes são o início, assim, dos filmes que eu vi nesses 2. E eu acho que demonstra muito cuidado com a sua equipe, e eu queria que você me contasse um pouco melhor como é que você trabalha o início. Você trabalha diferente do fim? Você pensa o início primeiro? Você faz o filme pelo fim primeiro? E também essa pergunta do silêncio na segunda parte do filme, então, do poço, né? Bom, primeiro, muito obrigado. Falando sobre o silêncio, você estava falando do Bosque dos Sonâmbulos, a questão das músicas, né? Então, originalmente, o filme era para ter meia hora. O primeiro corte do filme tinha meia hora. E ele tinha muito mais espaço entre as músicas. Em primeiro lugar, as músicas eram mais longas. A gente teve 2 músicas que foram cortadas pela metade. Eu esqueço disso, na verdade. Esses dias eu tava vendo os arquivos das músicas e, tipo, a música não acabava. Eu falava, gente, mas essa música não era, tipo, 1 minuto, não. E tinha muito mais espaço entre as músicas. Eu acho que o ritmo... O filme, eu acho que ele tava muito num meio termo entre longa, porque ele ainda tinha muito essa coisa, putz, eu queria fazer um longa com isso, sabe?
Eu acho que isso acaba sendo um problema. Já vieram falar comigo uma crítica constante que tem do filme, pelo menos que chega para mim, é que ele claramente não foi feito por um formato de curta e que ele precisaria de mais tempo. Ele é muito frenético, ele basicamente é isso. Eu tentei resumir esse roteiro, que era um filme de 2 horas, por mais que tenha feito um recorte ali e, tipo, juntar isso em 20 minutos. Então eu concordo, eu acho que se tem uma coisa que eu mudaria, se eu pudesse, era de colocar mais espaço, acho que talvez dar um respiro pro filme. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu não sei se eu alongaria o filme, eu acho que isso seria para um outro projeto, entendeu? Mas é isso, eu acho que nessa de tentar resumir, eu vi que eu precisava cortar bastante coisa, porque ele estava realmente muito longo. E foi isso. Acho que da sua primeira pergunta, acho que é isso que eu queria falar. Segunda pergunta, fico muito feliz que você gostou das sequências de abertura, porque são as partes que eu também gosto muito dos filmes. Eu penso muito que eu gosto muito de tipo um filme que prende toda a sua atenção logo do começo, sabe? Isso é uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer, eu acho que é legal. Inclusive, para mim, por exemplo, o Drácula, que é um filme que vocês não viram, quer dizer, acredito que ninguém aqui tenha assistido, mas é um filme que, para mim, de longe, a melhor cena do filme é a primeira. Eu até fico meio triste, porque eu acho que eu devia ter colocado a energia que eu coloquei nos primeiros 3 minutos de filme, na 1h10 restante do filme. Mas eu parto muito de um princípio de que o filme todo está na primeira cena, de certa forma. A primeira cena é como se fosse uma síntese de tudo que está por vir. Não diretamente, mas indiretamente. Então, de conseguir estabelecer muito rápido e muito visualmente aquele universo do filme. E tudo, de certa forma, tudo que está por vir está meio que sintetizado ali, de alguma forma ou de outra. E sobre a minha equipe, primeiro que eu adoro créditos iniciais. No Bosque acabou não tendo, eu acho que é o único dos filmes que eu fiz que não tem créditos iniciais no começo. Originalmente era para ter, mas eu lembro que a gente viu e estava meio esquisito, estava meio muita informação na tela. A gente preferiu deixar mais clean. Mas sei lá, é isso que eu estava falando, que eu respondi a pergunta anterior, uma delas que é sobre o processo de fazer esses curtas. E é um processo muito colaborativo. Tipo, essas pessoas estão trabalhando comigo de graça, na real. Minha equipe são meus amigos próximos que toparam entrar nessa aventura e que estão 100% dando tudo de si para fazer o filme acontecer. Então é meio que tipo, olhem essas pessoas maravilhosas. É importante vocês saberem que elas existem e que elas são responsáveis pelo que está por vir. E eu acho que é isso. Um último comentário. Claro. No filme de 2019, cara, você dá muita razão para a direção de arte ser o que é, assim, é impressionante, assim, tipo, você começa com a cena do prato, você basicamente está dizendo, olha, esse pano de mesa não tá aí porque é qualquer pano de mesa, porque eu escolhi ele tá aí, tá ligado? Eu escolhi ele tá aí. E, obviamente, tipo, a gente somos estudiosos da área do cinema, assim. Então a gente meio que tem que perceber isso. Mas, obviamente, você passa uma sensação completamente contrária para o observador, pro comum, né? Pro, talvez o que não seja um cinéfilo, que não estude, mas ao mesmo tempo não seja um cinéfilo. Parece que tudo estava lá porque deveria estar lá, porque nasceu assim, aquela casa nasceu assim, entendeu? Você só chegou lá e filmou. É isso, as cores contrapostas, assim, acho direção de arte um bagulho que quando você sabe dar propósito, o seu filme assim, escala muito. Então, é só esse comentário, assim, porque eu senti muito isso na sua fala, assim, mesmo que você não tenha dito diretamente. Mas muito obrigado. E só uma curiosidade sobre o Anjo que tem a ver com a direção de arte é que o Anjo a gente fez super low budget e a gente usou essa casa e basicamente as coisas que já estavam na casa. E foi muito também, mas acho que acima de tudo,
de uma coisa minha com a Alice, que é a nossa diretora de arte, de escolher tudo que estava lá e aproveitar ao máximo dessa locação e de todas as coisas. Gente, essa casa é maravilhosa, né? E, enfim, tudo que tinha lá e usar o melhor disso. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, do coração. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui. Foi ótimo o papo, muito, muito obrigado. Eu queria só agradecer, primeiro, a vocês por terem me chamado. Eu queria agradecer também ao pessoal, ao Vitor e a Ana, que são da minha equipe, que vieram aqui. Foi muito gostoso falar com vocês. Admiro muito vocês. Também o Bruno, que é um dos nossos atores do Anjo, que também estava aqui. Não sei se ele ainda está aqui, mas enfim. Obrigado por terem vindo e obrigado a vocês por terem me recebido. Espero que eu não tenha falado demais, porque eu tenho mania de falar demais. E é isso. Obrigado, Matheus, por ter vindo. Obrigado. A todos vocês da equipe. Foi maravilhosa a conversa. Muito bom mesmo. Obrigado, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.